Capítulo 1. Não tenho um corpo físico, e ainda assim estou escrevendo este livro. Você já ouviu falar sobre caçadores de fantasmas? Eu poderia quase ser chamado de um fantasma-escritor. Não gosto do termo fantasma. É verdade que normalmente não sou visto em termos físicos, mas também não aprecio a palavra espírito. Ainda assim, se sua definição dessa palavra implica a ideia de uma personalidade sem corpo físico, então sim, sou isso. Dirijo-me a uma audiência invisível. Contudo, sei que meus leitores existem. Portanto, peço que concedam a mim o mesmo privilégio. Escrevo este livro através de uma mulher a quem me tornei bastante afeiçoado. Aos outros, pode parecer estranho que eu a chame de Ruburt e a trate como ele, mas a conheci em outros tempos e lugares, sob diferentes nomes e gêneros. Nesta vida, seu nome é Jane Roberts. O marido dela, Robert Butts, registra em escrita as palavras que Jane fala por mim. Eu o chamo de José. Os leitores podem acreditar que são criaturas físicas, prisioneiras de ossos, carne e pele. Se identificam com a juventude, a beleza, o intelecto ou as realizações, vivem sob o conhecimento corrosivo de que tais atributos irão desaparecer. Escrevo para assegurar que isso não é verdade. Vocês não são seres físicos mais do que eu. Já vesti e descartei inúmeros corpos. A consciência cria a forma, e não o contrário. Cada um de vocês já viveu outras existências. Esse conhecimento está dentro de vocês, embora inconsciente. Espero que este livro liberte o eu intuitivo de cada leitor e o traga à superfície da consciência. Começo a ditar este livro no final de janeiro de 1970. É noite fria. Ruburt, de cabelos pretos e corpo esbelto, está sentado numa cadeira de balanço, transmitindo minhas palavras. Minha consciência está razoavelmente focada em seu corpo. É nossa primeira experiência de escrever um livro inteiro em transe. E Ruburt estava nervoso. Criamos uma ponte psicológica entre nós, uma extensão de ambas as partes que permite nossa comunicação. Não falo através de Ruburt como alguém que fala por telefone. Em vez disso, projetamos características que se fundem. Este processo é complexo, como manter uma estrada limpa para que possamos trafegar. Se você acredita que sua consciência está presa dentro do crânio e termina nos limites do corpo, então achará que sou uma ilusão. Mas não sou uma ilusão mais do que você. Sou mais velho, em seus termos, e tenho consciência de verdades que vocês esqueceram. Minha mensagem é simples. Você cria o mundo que conhece. Foi presenteado com o dom de projetar pensamentos em forma física. É um presente que traz responsabilidade. Muitos atribuem suas falhas a Deus, ao destino ou à sociedade, mas a verdade é que ninguém pode culpar um diabo ou um Deus Pai. O diabo é apenas uma projeção da psique humana. Cada um cria sua própria realidade física. Em conjunto, criam tanto as glórias quanto os horrores da experiência terrestre. Vocês já têm sofisticação para perceber que o diabo não existe fora de vocês, mas ainda não têm sabedoria para usar sua criatividade de forma construtiva. Sou independente de forma física, mas não menos real. Minha função é recordar a vocês que não são apenas corpos, mas personalidades multidimensionais. A realidade física é uma camuflagem real, mas sustentada por uma vitalidade maior. Não há matéria morta. Cada átomo e molécula possui consciência. Vocês vivem cercados por uma multidão vital. Até mesmo as células que formam seu corpo cooperam conscientemente com essa estrutura. O eu que vocês conhecem é apenas um fragmento da identidade maior. Esses fragmentos crescem de dentro para fora, como camadas de uma cebola ou espirais de uma laranja, todos conectados à mesma fonte.
A personalidade é multidimensional. O ego exterior não é toda a identidade, apenas uma parte. Existe também o ego interior, que guarda a memória de todas as existências, percebe realidades subjetivas infinitas e mantém a vida física. Além disso, há uma identidade ainda mais profunda, a semente psíquica, da qual o ego exterior e o interior brotam. Vocês não são bolsas cósmicas de ossos e carne. Não são acidentes químicos destinados ao desaparecimento. Formam o corpo físico inconscientemente, com clareza milagrosa. Esta porção interior é clarividente e telepática. Avisa de perigos, percebe dimensões, além do tempo e do espaço. A consciência é mais ampla que a percepção física. Os sentidos limitam, mas também revelam uma parte da realidade. Vocês estão hipnotizados por crenças limitantes. Eu, Seth, sou uma personalidade energética, não mais focado no mundo físico, mas ainda uma essência eterna. Minha mensagem é: vocês criam sua realidade e têm potenciais vastos que ignoram. Capítulo 2. Meu ambiente atual, trabalho e atividades. Embora meu ambiente seja muito diferente do de vocês, posso assegurar que é tão vívido, variado e vital quanto a existência física. Na verdade, é mais agradável, mais recompensador e oferece maiores oportunidades de realização criativa. Embora minhas ideias de prazer tenham mudado desde que vivi como físico. Minha existência atual é a mais desafiadora que conheço, e já conheci muitas, físicas e não físicas. Não há apenas uma dimensão onde a consciência não física resida, assim como não há apenas um país em seu planeta. O ambiente em que estou agora não é o mesmo no qual vocês se encontrarão logo após a morte. É preciso morrer muitas vezes, em diferentes formas de transição, antes de alcançar este nível. O nascimento é mais chocante que a morte. Muitas vezes, quando alguém morre, nem percebe, mas o nascimento quase sempre traz um impacto imediato. Por isso, não há motivo para temer a morte. Eu, que já morri mais vezes do que posso contar, lhes digo isso. Meu trabalho neste ambiente traz desafios muito maiores do que supõe. Exige manipular materiais criativos quase além da compreensão humana. E antes de explicar isso, preciso que entendam algo fundamental. Nenhuma realidade objetiva existe sem que seja criada pela consciência. A consciência sempre cria a forma, não o contrário. Assim, meu ambiente é uma realidade criada por mim e por outros como eu, resultado do nosso desenvolvimento. Não usamos estruturas permanentes. Não há cidades fixas onde eu more. Isso não significa que habitamos um vazio. Criamos qualquer imagem que desejarmos ao nosso redor. Essas formas são reflexos dos nossos padrões mentais, do mesmo modo que sua realidade física é réplica de seus pensamentos e desejos interiores. Vocês acreditam que os objetos existem independentemente de vocês, sem perceber que são manifestações de sua própria psique. Nós sabemos que criamos nossa realidade e por isso fazemos isso com alegria e criatividade. Se estivessem em meu ambiente, vocês se sentiriam desorientados. Para seus olhos, pareceria faltar coerência, mas nós compreendemos as leis internas que regem todas as materializações. Posso estar num ambiente de dia, de noite ou em qualquer período histórico, conforme desejar. As formas variam conforme meu humor, meus sentimentos, minhas ideias. Não nos importamos com permanência. A estabilidade para nós não depende da forma, mas da integração do propósito, do alcance e da identidade. Viajo para muitos outros níveis de existência para cumprir meus deveres como professor. Para cada sistema, uso a forma e os métodos que se ajustam melhor aos símbolos e significados daquele mundo.
No meu ambiente doméstico, posso assumir qualquer forma que me agrade, e ela muda de acordo com os pensamentos. Vocês também fazem isso inconscientemente. Seu corpo físico é recriado a cada instante, moldado pela concepção interior que têm de si mesmos. Mas, como não percebem isso, acham que o corpo é estável. Nós, que reconhecemos a dependência da forma em relação à consciência, aprendemos a mudar completamente de aparência para refletir fielmente cada nuance de nossa experiência interior. Essa habilidade de mudar de forma é inerente a toda consciência. Vocês a exercem em pequena escala, na evolução da espécie ou nos sonhos. Nós a exercemos conscientemente. Também podemos assumir várias formas simultaneamente. Vocês também podem, embora raramente percebam. Enquanto dormem, sua consciência viaja em forma de sonho para lugares distantes, ao mesmo tempo em que o corpo repousa na cama. Podem até criar uma forma-pensamento, idêntica a si mesmos, que aparece no quarto de um amigo, sem que a consciência desperta saiba. A diferença é que nós fazemos isso com plena consciência. Nosso modo de comunicação é telepático, mas não limitado a palavras mentais. Transmitimos imagens energéticas capazes de carregar significados muito mais amplos. A intensidade emocional é parte essencial desse processo, embora não seja idêntica ao que vocês chamam de emoções como amor ou ódio. Sentimos algo análogo a emoções, mas muito mais livre, menos limitado. Podemos atravessar as emoções uns dos outros sem medo de sermos dominados, porque sabemos que a identidade não está ameaçada. Isso nos permite transformar as emoções em novas facetas criativas. Não conhecemos a morte nos termos de vocês. Nossa existência nos leva a muitos ambientes diferentes e seguimos as regras de cada um quando nos misturamos. Somos todos professores e adaptamos os métodos de acordo com as ideias de realidade das personalidades com quem trabalhamos. Nosso tempo não é cronológico. Não contamos minutos e horas, mas intensidades de experiência. Para nós, tudo acontece no ponto do momento, onde cada pensamento e cada probabilidade é explorada em profundidade. Por exemplo, se penso em Joseph Robert, vivencio imediatamente todo o seu passado, presente e futuro, em seus termos. E posso percorrer essas experiências junto com ele, se desejar. Essa experiência exige treino para manter a estabilidade. Alguns chegam a se perder nela, esquecendo quem são até recuperarem a memória de si mesmos. Ainda assim, é natural para nós. Podemos até tirar férias, vivendo como formas de vida mais simples, como uma árvore ou um ser elementar, apenas para experimentar o prazer da existência pura. Nosso ambiente é composto de constantes mudanças. Enquanto vocês acreditam que objetos e corpos têm permanência, nós vemos sua constante transformação. A realidade física de vocês é apenas uma das possibilidades. Se usarem seus sentidos interiores, verão que também vivem em meio a mudanças incessantes. As moléculas dançam, a aura energética brilha, e até uma única molécula pode ser explorada como um universo inteiro. O ambiente físico de vocês é real, mas é apenas uma entre infinitas realidades. A diferença é que vocês se concentram apenas nessa forma perceptiva. A consciência é, em essência, criatividade espontânea. Vocês já exercitam isso inconscientemente nos sonhos. O que nós fazemos conscientemente em nosso ambiente, vocês também podem aprender a fazer. Capítulo 3. Meu trabalho e essas dimensões de realidade às quais ele me leva. Tenho amigos, como vocês têm, embora sejam de longa data. Em alguns casos, de existências inteiras. É importante entender que vivemos nossa realidade de modo muito diferente de vocês.
Somos plenamente conscientes de nossas vidas passadas, ou, como vocês as chamariam, das diversas personalidades que assumimos em outras existências. Por usarmos a telepatia, não conseguimos esconder nada uns dos outros, mesmo que quiséssemos. Para vocês, isso pareceria uma invasão de privacidade, mas a verdade é que, mesmo agora, seus pensamentos não estão ocultos. São claros para seus familiares, amigos e até inimigos. Vocês apenas não têm consciência disso. Isso não significa que somos como livros abertos o tempo todo. Existe algo que poderia ser chamado de etiqueta mental. Sabemos escolher os pensamentos com discriminação e delicadeza, porque compreendemos seu poder criador. Aprendemos, por tentativa e erro ao longo de muitas existências, que ninguém escapa da vastidão criativa da imagem mental e da emoção. Isso não nos torna ansiosos ou rígidos. Pelo contrário, somos espontâneos, mas conscientes da força de cada pensamento. Nossa estrutura psicológica nos permite nos comunicar de muitas formas, além daquelas que vocês conhecem. Para ilustrar, imagine reencontrar um amigo de infância. Vocês podem já não ter muito em comum hoje, mas podem passar uma tarde agradável relembrando professores e colegas. Da mesma forma, quando encontro outro ser aqui, posso me relacionar com ele a partir de uma experiência de vida passada, mesmo que agora nossas trajetórias sejam diferentes. Podemos ter nos encontrado como pessoas distintas no século XIV, por exemplo, e conversamos sobre isso, assim como você conversa com seu amigo de escola. A diferença é que nós temos plena consciência de que somos as mesmas personalidades multidimensionais que compartilharam aquele ambiente. E ao contrário do que ocorre com vocês, para nós não há divisões rígidas entre passado, presente e futuro. Por isso, temos muito mais amigos e associados do que vocês, simplesmente porque reconhecemos todas as conexões que já vivemos em outras encarnações. Carregamos dentro de nós memórias indeléveis de épocas e lugares variados, como tesouros acessíveis a qualquer instante. Não sentimos necessidade de esconder pensamentos ou emoções. Sabemos que a realidade é cooperativa e que todos fazemos parte de um todo criativo. Assim, nossa energia não se dispersa em conflitos. Usamos todo o potencial em propósitos claros e criativos. Cada personalidade multidimensional tem dentro de si impulsos e propósitos básicos, eternos e válidos, que determinam sua essência. Somos livres para usar nossa energia nessas direções, enfrentando desafios que nos impulsionam a abrir novos caminhos, caminhos que outros também poderão trilhar. Muitas vezes, os propósitos que seguimos geram consequências inesperadas, abrindo possibilidades que não havíamos previsto. Isso nos mantém com senso de humor. Depois de nascer e morrer tantas vezes, esperando a extinção a cada morte e sempre descobrindo que a existência continua, aprendemos a ver a vida como uma divina comédia. Estamos começando a compreender a alegria criativa do jogo. Acredito que toda consciência e criatividade tem sua origem no brincar, no espontâneo, no intuitivo. Essa qualidade atravessa todas as minhas experiências e as daqueles que conheço. Comunico-me com sua dimensão não porque pertença a ela, mas porque me imagino nela. Se tivesse percebido antes o que sei agora, todas as minhas mortes teriam sido aventuras. Vocês levam a vida séria demais e, ao mesmo tempo, não levam a diversão séria o bastante. Nós, ao contrário, brincamos com a mobilidade da consciência, vendo até onde podemos ir. Ficamos maravilhados com os produtos de nossa própria criatividade e com as dimensões pelas quais podemos saltar, como em um jogo de amarelinha. Pode parecer que usamos nossa consciência em frivolidades,
mas os caminhos que abrimos permanecem e podem ser percorridos por outros. Deixamos sinais mentais como mensagens a quem vier depois. Somos altamente motivados e, ainda assim, entendemos o jogo como método criativo em si mesmo, responsável e espontâneo ao mesmo tempo. No meu trabalho como professor, viajo a muitas dimensões, como um conferencista que visita diferentes países. Mas, antes de ensinar, preciso estabelecer pontes psicológicas, conhecer o sistema de pensamento dos alunos, os símbolos significativos, medir sua estabilidade emocional e apresentar o material de forma que faça sentido para eles. Cada aluno precisa ser encorajado, mas não pressionado além da conta. O aprendizado acontece em ritmo constante e eu adapto o ensinamento ao contexto da personalidade. Muitas vezes, minhas ideias surgem primeiro para o aluno como inspirações inesperadas, aparentemente sem a minha presença. Isso porque qualquer nova compreensão representa um salto, uma quebra em relação às crenças passadas. No caso de Jane Hubert, o contato começou anos antes das sessões de transe. Ela experienciava novos pensamentos em forma de poesia, sem perceber minha participação. Até participou de um evento em que entrou em transe sem planejar. Eu estava atento e garanti que ela não fosse além do que estava pronta a lidar. Desde a infância, eu a acompanhava, preparando-a para o trabalho que viria. Isso é parte normal da minha atividade, treinar personalidades em diferentes sistemas de realidade, cada uma conforme suas possibilidades. É um trabalho variado, porque cada sistema tem sua própria natureza. Há dimensões nas quais não posso ensinar, porque seus conceitos básicos são totalmente diferentes da minha experiência. E aqui vale dizer, suas ideias de espaço são muito equivocadas. Quando entro em contato com sua realidade, não atravesso o céu como algum super-homem espiritual. O espaço, como vocês o percebem, é uma ilusão criada pela forma como seus sentidos interpretam os eventos. Quando vocês nascem, não chegam como lousas em branco. Já carregam um banco de memórias muito mais vasto do que qualquer computador poderia conter. Vêm equipados com habilidades e experiências de muitas vidas. A alma, ou entidade, pode ser comparada, apenas para facilitar, a um computador vivo e consciente que programa suas próprias existências. Mas é um computador criativo. Cada personalidade que brota dele não apenas vive, mas cria novas realidades. Cada personalidade nasce equipada para o ambiente específico em que atuará, mas carrega em si todo o conhecimento condensado da entidade. Assim, cada vida é uma oportunidade de expandir a consciência e romper barreiras da realidade conhecida. O ambiente de vocês não é real, do jeito que imaginam. Desde o nascimento, já estão condicionados a perceber e interpretar a realidade de forma limitada. Esse condicionamento os mantém focados numa percepção intensa, mas estreita. Não existe, de fato, espaço entre meu ambiente e o seu, nem fronteiras físicas. Seu universo de galáxias, estrelas e planetas é apenas uma interpretação que seus sentidos fazem dos eventos. Os eventos são mentais. O que vocês chamam de universo é apenas uma das formas de percebê-los. Quando entro em sua realidade, movo-me através de uma sequência de eventos psíquicos que vocês traduzem em tempo e espaço. Preciso usar sua linguagem, não a minha, para me comunicar. Capítulo 4. Tramas reencarnacionais. Vocês vivem muitas existências. Já ouviram isso antes, mas raramente param para compreender as implicações. Cada vida não é apenas uma repetição, é uma expressão única da alma, explorando possibilidades que não poderiam ser vividas em outra experiência. Quando se olha para a realidade somente pela perspectiva de uma vida,
tudo parece limitado e injusto. Algumas pessoas nascem em circunstâncias privilegiadas, outras em extrema dificuldade. Algumas vivem na saúde, outras enfrentam dor e doença. Mas quando se considera o conjunto das encarnações, uma ordem maior se revela. As vidas são interligadas como capítulos de um mesmo livro. Cada uma acrescenta ao todo, ainda que se pareçam fragmentos desconexos quando vistas isoladamente. A alma, como autora, sabe como cada capítulo se encaixa na trama. Vocês não são joguetes de forças cegas. Escolheram as circunstâncias de cada vida, inclusive esta, de acordo com as lições e experiências que desejavam explorar. Não há acidentes cósmicos. As aparentes injustiças têm um contexto maior, que se torna claro quando se acessa a memória integral da alma. Os relacionamentos são especialmente significativos. As pessoas que amam, odeiam ou com quem têm laços profundos quase sempre já estiveram ligadas a vocês em outras vidas. Pais podem ter sido filhos, irmãos podem ter sido rivais, cônjuges podem ter sido mestres ou aprendizes. O drama humano é contínuo e os papéis se alternam para que cada um experimente os dois lados da moeda. Esses vínculos não são punições, mas oportunidades de crescimento. Cada encontro importante carrega uma ressonância que vai além desta existência. É por isso que, às vezes, vocês sentem uma afinidade instantânea ou uma aversão sem explicação. São ecos de histórias vividas em outros tempos. A lembrança dessas experiências não está perdida, apenas guardada em níveis da mente que normalmente não acessam. Em sonhos, intuições ou lampejos, vocês tocam fragmentos desse saber. Com treino e abertura, podem recuperar muito mais. A consciência é contínua, a morte não a interrompe, apenas muda o foco. Assim como acordar de um sonho os leva a uma nova perspectiva, morrer os conduz a uma dimensão diferente, mas ainda parte da mesma jornada. Vocês carregam para cada vida as qualidades, tendências e habilidades desenvolvidas anteriormente. Nada é desperdiçado. Mesmo aparentes fracassos se transformam em sabedoria, moldando as escolhas futuras. Por isso, não existe destino fixo. O livre-arbítrio opera em cada encarnação, mas sempre dentro do contexto do aprendizado da alma. Vocês não estão presos a um roteiro imutável, mas participam ativamente da criação de cada nova oportunidade. Compreender a reencarnação não deve levá-los a uma passividade diante da vida, como se tudo estivesse predeterminado. Ao contrário, deve dar coragem, porque significa que nada é em vão. Cada gesto, cada escolha, cada experiência é parte de um quadro muito maior, no qual a alma se reconhece e se expande. A vida, portanto, é um drama criativo. Vocês são os atores, mas também os autores. No palco da Terra, desempenham papéis diferentes a cada vez, mas sempre são sustentados pela mesma consciência interior. Quando finalmente aceitarem essa continuidade, verão que a morte perde o terror e a vida ganha profundidade. Entenderão que cada momento é precioso, porque é ao mesmo tempo único e eterno. Capítulo 5. Como os pensamentos formam a matéria. Pontos coordenativos. Vocês vivem cercados por provas de que a mente molda a realidade, mas raramente percebem isso de forma clara. Cada objeto, cada acontecimento que conhecem, começou primeiro como um impulso de consciência. O pensamento não é abstrato, nem perdido no vazio. Ele possui energia, direção e estrutura. Quando sustentado, torna-se forma. Vocês criam constantemente, seja de modo consciente, seja inconsciente. E o resultado se materializa como circunstâncias, corpos, acontecimentos e até mesmo como o ambiente físico ao redor. O universo que veem
não é algo pronto, exterior a vocês. É um reflexo contínuo do fluxo de energia mental, tanto individual quanto coletivo. Assim como um artista projeta uma imagem na tela, vocês projetam seus pensamentos no espaço-tempo, que funciona como o pano de fundo da materialização. Há pontos específicos, chamados por mim de pontos coordenativos, através dos quais a energia psíquica flui para se transformar em realidade física. Eles funcionam como portas ou junções, onde o invisível se traduz em visível. Esses pontos não estão localizados em um único lugar fixo, mas permeiam toda a estrutura do universo. São como nós de energia que interligam dimensões. Quando uma ideia se concentra com emoção e intensidade, ela encontra passagem por esses pontos e começa a tomar forma. Vocês usam esses pontos o tempo todo, mesmo sem saber. Um pensamento passageiro pode se dissolver antes de atravessá-los, mas quando insistem em uma crença, positiva ou negativa, estão alimentando continuamente o processo de materialização. Por isso, o que acreditam ser realidade objetiva nada mais é do que uma construção compartilhada de pensamentos reforçados. As cidades, as instituições, as culturas e até os corpos físicos são manifestações coletivas mantidas por padrões mentais persistentes. É importante compreender que não existe separação rígida entre dentro e fora. O que ocorre em seu mundo interior se projeta no exterior. Doenças, acidentes, sucessos e fracassos são ecos de atitudes mentais, conscientes ou não. Isso não significa culpar-se por cada dificuldade, mas reconhecer que são co-criadores ativos. Mesmo o sofrimento contém um propósito, pois traz à superfície crenças ocultas que precisam ser reconhecidas e transformadas. Os pontos coordenativos também explicam fenômenos como sincronicidade e coincidências significativas. A energia psíquica pode se cruzar nesses pontos e gerar acontecimentos que, aos olhos humanos, parecem milagrosos ou improváveis. Para trabalhar de modo consciente com esse processo, é necessário cultivar clareza interior. Emoções intensas funcionam como catalisadores. Medo constante cria obstáculos. Confiança e alegria favorecem manifestações harmônicas. Vocês não estão presos à realidade que veem hoje. Podem alterá-la modificando os padrões de pensamento e emoção que sustentam. A chave é compreender que cada crença age como uma semente plantada no campo invisível e que os pontos coordenativos são o solo fértil onde essas sementes brotam. Assim, o mundo é maleável. A matéria não é algo sólido e separado da mente, mas uma forma temporária da energia da consciência. Quando se tornam conscientes disso, começam a experimentar maior liberdade e responsabilidade em sua criação. Capítulo 6. A alma e a natureza de sua percepção. Vocês pensam na alma como algo distante, puro e quase inalcançável, uma espécie de centelha escondida em algum ponto invisível. Mas a alma não está separada de vocês. Ela é a sua própria identidade mais ampla. O eu que conhecem, com suas lembranças, hábitos, medos e desejos, é apenas uma fatia estreita da totalidade da alma. Vocês olham para o mundo como através de uma pequena janela, acreditando que essa visão limitada é tudo o que existe. A alma, no entanto, percebe de muitos ângulos ao mesmo tempo, explorando dimensões que escapam ao foco do ego cotidiano. A alma não é passiva, é ativa, criativa, em constante expansão. Ela não apenas observa suas experiências, mas as escolhe e as molda. Cada vida física é uma aventura planejada pela alma, uma oportunidade para desenvolver habilidades, experimentar emoções, criar e aprender. Vocês não precisam alcançar a alma como se fosse algo distante. Já estão imersos nela, assim como um peixe está imerso no oceano.
O que acontece é que foram ensinados a se identificar apenas com a parte superficial da mente e esqueceram a profundidade que sempre esteve presente. A percepção da alma é multidimensional. Ela não vê apenas o que está diante dos olhos físicos. Enxerga probabilidades, futuros possíveis, memórias de outras vidas, realidades paralelas. Ela não se perde em detalhes, mas percebe o quadro inteiro. O ego tem a função de filtrar essa vastidão para que vocês possam agir de forma prática no mundo físico. Sem esse filtro, ficariam sobrecarregados. Mas o erro está em acreditar que o ego é a totalidade do ser. Ele é apenas um instrumento temporário. A alma se comunica com vocês de muitas formas, através dos sonhos, das intuições, das coincidências significativas, das inspirações repentinas. Sempre há um diálogo acontecendo entre o eu superficial e o eu mais profundo. A dificuldade é que vocês raramente param para ouvir. A alma não julga suas experiências como boas ou más. Para ela, todas são válidas como aprendizado. O que vocês chamam de fracasso pode ser visto pela alma como uma descoberta importante que abrirá novas possibilidades em outras existências. Ela não é estática, como um diamante imutável. É dinâmica, fluida, em constante crescimento. A cada vida, a cada escolha, a alma se expande e se reinventa. E aqui está um ponto essencial. A alma não está confinada a vocês. Assim como vocês fazem parte dela, ela também faz parte de algo maior, a entidade, ou ser essencial, do qual surgem múltiplas personalidades. Vocês são uma delas. Esse vínculo não diminui a sua importância. Pelo contrário, significa que cada gesto, cada pensamento, cada emoção contribui para o crescimento da entidade inteira. Vocês não são peças descartáveis de um todo indiferente. São expressões criativas indispensáveis, sem as quais o todo não seria completo. Por isso, é impossível perder a alma. Não há como se separar dela, porque ela é a própria vida que o sustenta. O máximo que acontece é se esquecerem de que são mais do que o ego limitado. Reconhecer a alma não exige negar o mundo físico. Ao contrário, significa viver cada momento com a consciência de que há muito mais acontecendo do que os sentidos revelam. A vida cotidiana, vista dessa forma, torna-se uma porta para o eterno. Capítulo 7. Sonhos, evolução da alma, símbolos e a natureza do tempo. Os sonhos são a ligação mais direta que possuem com a alma. Todas as noites, enquanto o corpo descansa, a consciência se afasta parcialmente do plano físico e se move em outras dimensões. Ali, vocês revêem acontecimentos, exploram probabilidades, encontram pessoas vivas e mortas, ensaiam futuros possíveis e assimilam lições da alma. Para o ego desperto, esses episódios parecem fragmentados, irreais ou sem lógica. Mas, do ponto de vista da alma, os sonhos são tão válidos quanto a vigília. Eles são uma outra forma de experiência, mais livre, menos limitada pelos sentidos físicos. Nos sonhos, frequentemente lidam com símbolos. Esses símbolos não são meras invenções arbitrárias, são traduções de realidades mais amplas que a mente desperta não consegue apreender diretamente. Por isso, ao sonhar, podem ver imagens estranhas, casas, estradas, animais, pessoas desconhecidas, que representam conceitos e energias profundas. Cada símbolo tem um núcleo pessoal, mas também dimensões universais. Um rio, por exemplo, pode simbolizar para vocês uma fase de transição. Para outro, pode representar vitalidade, fluxo criativo ou até memórias de uma vida passada ligada à água. Nos sonhos, a percepção do tempo também muda. Podem viver anos em poucos minutos ou condensar múltiplos acontecimentos em uma cena curta. Isso ocorre porque o tempo
Na verdade, não é linear. O tempo linear é uma convenção da percepção física, uma forma de organizar eventos em sequência para que a vida terrena faça sentido. Mas, fora dessa moldura, todos os momentos coexistem. O passado, o presente e o futuro existem simultaneamente, e a alma os percebe como um campo contínuo de possibilidades. A evolução da alma não acontece em linha reta, mas em múltiplas direções ao mesmo tempo. Enquanto vivem esta vida, outras personalidades de vocês também estão vivas em diferentes épocas, lugares e condições. Todas fazem parte da mesma essência, aprendendo de modos diversos. Os sonhos, portanto, podem ser portas para essas outras existências. Podem sonhar como se fossem outra pessoa, em outro tempo. E, de fato, estarem acessando uma vida paralela de sua própria entidade. Mesmo sem lembrar claramente, cada noite vocês percorrem essas realidades. A mente desperta traz apenas fragmentos, mas o ser interior retém tudo. Essa informação é integrada e influencia suas decisões diárias, ainda que não percebam. Com treino e atenção, podem começar a reconhecer padrões. Um símbolo recorrente pode indicar uma lição que a alma insiste em mostrar. Um sonho vívido pode ser a recordação de uma vida passada. Uma sequência aparentemente absurda pode, na verdade, ser um ensaio criativo para uma situação futura. A chave é não descartar os sonhos como meras fantasias. Eles são registros preciosos da atividade da alma e podem ensiná-los a perceber a natureza mais ampla do tempo, da vida e de vocês mesmos. Quando finalmente compreenderem essa dinâmica, verão que a realidade desperta é apenas um tipo de sonho, mais estável, mais compartilhado, mas ainda assim um sonho criado pela consciência. Capítulo 8. Sonhos, sua natureza e origem, e os campos da realidade. Os sonhos não são resíduos aleatórios da mente, nem simples reorganizações de memórias. Eles são experiências reais da consciência em outros níveis de realidade. Enquanto dormem, a personalidade que vocês conhecem como eu não deixa de existir. Mas ela se afasta do foco físico e mergulha em camadas mais profundas da psique, onde as regras de tempo, espaço e causalidade são diferentes. Nesses níveis, a consciência se movimenta com maior liberdade. Pode entrar em contato com outras personalidades de sua própria entidade, com amigos e parentes desencarnados, com seres que vivem em outras dimensões e até com aspectos de probabilidades futuras ou passadas. Muitos dos sonhos que lembram são traduções, símbolos que a mente desperta consegue decifrar de experiências muito mais vastas. Quando sonham que estão voando, por exemplo, podem estar simplesmente expressando a liberdade da consciência em ambientes não físicos. Quando sonham que conversam com alguém que já morreu, pode ser de fato um encontro real. A maioria dos sonhos nunca é lembrada, mas isso não significa que se perca. Eles atuam como ajustes interiores, equilibrando o fluxo de energia da personalidade. Funcionam como ensaios, revisões e integrações de experiências que não cabem na vigília consciente. Há diferentes tipos de sonhos. Alguns são revisões do dia, nos quais reavaliam acontecimentos e emoções. Outros são ensaios de possibilidades futuras, em que testam respostas e cenários. Há também os sonhos de aprendizado, em que recebem instruções de outros níveis da psique ou de professores não físicos. E existem os sonhos de encontro, nos quais realmente interagem com pessoas vivas ou mortas. Todos eles têm origem em uma mesma fonte: a necessidade da consciência de se expandir, integrar e experimentar. O espaço dos sonhos pode parecer caótico para o ego desperto, mas possui sua própria organização.
Os símbolos que emergem são a linguagem desse território, uma forma de traduzir conteúdos muito amplos em imagens que o ego consiga captar. Os campos da realidade que exploram durante o sono são vastos. Alguns tocam dimensões muito próximas da Terra, povoadas por formas pensamento. Outros mergulham em regiões criativas, onde ideias ainda não nascidas aguardam expressão. Outros ainda alcançam planos nos quais toda a entidade participa, observando e planejando suas diversas personalidades. Assim, os sonhos são uma ponte entre o eu físico e o eu maior. Ignorá-los é desperdiçar uma fonte de sabedoria e renovação. Se começarem a dar atenção a eles, anotando-os, refletindo sobre seus símbolos e percebendo suas repetições, verão surgir um mapa da alma em ação. Descobrirão que estão sempre em diálogo com dimensões mais profundas de si mesmos e que o sono é tão vital quanto a vigília para a evolução da consciência. Capítulo 9. Sonhos, evolução da civilização, valores religiosos. Os sonhos não são apenas experiências pessoais e íntimas. Eles também possuem um papel essencial na evolução da civilização. Antes mesmo de registrarem palavras em pedra ou papel, os homens primitivos sonhavam. Em seus sonhos, recebiam instruções, símbolos e visões que moldavam sua vida comunitária. As primeiras leis, os primeiros mitos e rituais religiosos nasceram de experiências oníricas. Os líderes tribais e xamãs eram muitas vezes escolhidos por sua capacidade de sonhar de forma lúcida e trazer mensagens do invisível. O sonho era visto como um canal direto com os deuses, os ancestrais e os espíritos da natureza. Desse modo, os valores religiosos emergiram primeiro do território dos sonhos. A experiência onírica deu origem a símbolos universais: a árvore da vida, a montanha sagrada, o rio do tempo, o sol como fonte divina. Esses símbolos, repetidos em diferentes culturas, refletem percepções comuns da psique humana em contato com dimensões mais profundas. Com o passar dos séculos, essas imagens foram fixadas em mitologias e religiões organizadas. Mas, ao se cristalizarem em dogmas, perderam parte de sua vitalidade criativa. A experiência viva do sonho foi substituída por interpretações rígidas. Ainda assim, cada religião guarda em sua base o eco dessas experiências originais. Os grandes fundadores religiosos tiveram visões, sonhos e estados ampliados de consciência que lhes revelaram novas possibilidades para a humanidade. A evolução da civilização sempre caminhou lado a lado com esse diálogo entre o mundo desperto e o mundo dos sonhos. As descobertas científicas, as obras de arte, as ideias revolucionárias muitas vezes surgiram primeiro como imagens noturnas, antes de serem trazidas para o dia. Mesmo em seu cotidiano atual, os sonhos continuam a nutrir valores e crenças. Muitas pessoas tomam decisões importantes baseadas em intuições sonhadas. Inventores relatam ter visto máquinas inteiras em sonho. Poetas e músicos descrevem ter recebido suas criações durante o sono. É como se a humanidade inteira participasse de um vasto campo onírico coletivo, onde símbolos e ideias circulam, prontos para serem captados. Cada indivíduo contribui com seus próprios conteúdos e todos se alimentam dessa fonte comum. Religiões e valores espirituais, portanto, não surgiram de um vazio. São o resultado de um longo diálogo entre a alma e a mente humana, expresso de forma simbólica e coletiva. O erro ocorre quando se acredita que os símbolos são a realidade em si. Eles são portas, não prisões. Quando usados como ferramentas de inspiração, os símbolos religiosos expandem a consciência. Mas, quando transformados em dogmas rígidos, limitam a criatividade da alma. A verdadeira espiritualidade não está em adorar símbolos mortos,
mas em retomar a experiência viva do sonho e da intuição, que sempre foi o canal direto com a dimensão eterna. Assim, a evolução da civilização não depende apenas de avanços tecnológicos ou políticos, mas da capacidade de cada geração de renovar o contato com as fontes interiores da consciência. Capítulo 10. A natureza da alma. A alma não é algo separado de vocês, distante ou abstrato. Ela é o núcleo vivo da sua identidade, sempre presente, mesmo quando esquecem dela. O erro comum é imaginar que a alma seja uma espécie de objeto espiritual que possuem ou carregam consigo. Na verdade, é o contrário. Vocês existem porque a alma os sustenta. A alma não está confinada ao corpo físico. Ela é multidimensional, expressando-se em muitas realidades ao mesmo tempo. A personalidade que reconhecem agora é apenas uma de suas inúmeras manifestações. Cada vida que vivem é uma extensão criativa da alma, uma forma de explorar possibilidades. Vocês não são meros atores temporários. São expressões autênticas e permanentes da essência maior. Nada do que experimentam se perde. A alma não envelhece, não se deteriora, não conhece morte. Para ela, cada encarnação é como um capítulo de uma obra maior, uma história contínua de crescimento e descoberta. O ego físico é apenas uma lente temporária, necessária para focar na realidade material. Mas a alma não é fria ou impessoal. Ela é profundamente íntima. Conhece cada pensamento e emoção que vocês têm, porque é a base que lhes dá vida. Ainda assim, não os julga em termos de certo e errado. Para a alma, toda experiência é válida, porque amplia o campo da consciência. Ela possui uma percepção incomparavelmente mais ampla. Enquanto o ego vê os eventos em sequência linear, a alma os percebe como um campo simultâneo, no qual passado, presente e futuro coexistem. É por isso que ela sabe quais potenciais estão abertos diante de vocês e pode inspirá-los através da intuição e dos sonhos. A alma não é passiva, é fonte inesgotável de criatividade. Cada impulso de amor, cada ideia, cada desejo de crescer ou transformar, vem dela. O universo, em última análise, é uma manifestação coletiva de almas explorando sua própria natureza. Ainda que a linguagem seja limitada, pode-se dizer que a alma é ao mesmo tempo individual e universal. É única, porque cada uma guarda um ponto de vista irrepetível da criação. Mas é também parte de algo maior, a entidade, que abrange muitas almas como facetas de um mesmo ser. Vocês jamais estão separados da alma. Mesmo quando se sentem perdidos, confusos ou fragmentados, a alma permanece íntegra, sustentando cada respiração. A única distância que existe é a da percepção. Reconhecer a alma não exige negar a vida cotidiana. Ao contrário, significa enxergar no cotidiano a presença do eterno. Ao olhar para uma flor, ao sentir alegria ou tristeza, ao amar alguém, tudo isso é a alma se expressando no aqui e agora. Ela não está em algum paraíso distante, esperando que vocês morram para se revelar. Está aqui, no fundo de cada experiência. Basta aprender a ouvir, a sentir e a confiar. Quando percebem isso, a vida ganha profundidade. Vocês deixam de se ver como corpos passageiros e começam a se reconhecer como consciências eternas, criadoras e participantes de uma realidade muito mais vasta. Capítulo 11. A constante validade da alma. A alma é eterna. Essa não é apenas uma afirmação poética, mas uma realidade concreta. Vocês existem agora porque a alma os sustenta, e continuarão a existir em muitas formas diferentes, porque a alma nunca deixa de ser. A morte não é um fim, mas uma mudança de foco. Assim como adormecer não destrói sua identidade, a transição da morte apenas desloca a atenção da consciência de um campo
para outro. A alma permanece íntegra, imutável em sua essência, ainda que em contínua expansão. Muitos acreditam que a alma seja um receptáculo estático, um depósito de experiências. Isso é um equívoco. A alma não apenas acumula memórias, ela cria continuamente. É um centro vivo de energia, sempre lançando novas possibilidades, novas vidas, novos mundos. A validade da alma não depende do corpo físico. Mesmo quando o corpo se desfaz, a alma prossegue, completa em si mesma. Aliás, o corpo é uma de suas expressões temporárias, uma forma que a alma utiliza para se manifestar na Terra. O erro está em pensar que a alma é algo separado, distante, que se alcança apenas após a morte. Vocês estão dentro dela neste momento, assim como o ar envolve cada célula do corpo. A consciência desperta é apenas uma pequena abertura pela qual a alma se observa e atua no plano físico. A cada vida, a alma se expressa em diferentes aspectos. Nenhuma encarnação contém toda a sua extensão, mas cada uma é válida em si mesma. Não existe vida desperdiçada. Até a experiência que parece pequena ou insignificante tem um papel no crescimento da totalidade. A validade da alma é constante, porque nada pode destruí-la. Nem a dor, nem os erros, nem os fracassos são capazes de anular sua essência. Pelo contrário, tudo o que acontece se integra ao seu ser, ampliando a sua profundidade. Vocês costumam medir valor em termos de conquistas externas, de realizações visíveis. A alma mede valor em termos de expansão da consciência, de capacidade de amar, de aprender e de criar. Uma vida aparentemente obscura pode ser, para a alma, uma joia de sabedoria. Em cada instante, mesmo agora enquanto leem estas palavras, a alma está presente. Ela não é algo que precisam buscar longe, mas o próprio fundamento da experiência que estão tendo. Ao respirar, pensar, sentir, estão participando da vida eterna da alma. Compreender isso traz liberdade. Vocês deixam de temer a morte, porque sabem que não pode haver fim. Deixam de se sentir limitados, porque reconhecem que cada momento faz parte de uma história maior. E passam a viver com mais plenitude, porque percebem que tudo tem validade dentro do movimento infinito da alma. Capítulo 12. Reencarnação, sonhos e o ponto de poder. A cada vida, vocês despertam em um cenário diferente, com novos corpos, circunstâncias e desafios. Ainda assim, em todas essas encarnações, o núcleo de quem são permanece. Esse núcleo é a alma, que se expressa de formas múltiplas e criativas. A reencarnação não é punição nem recompensa. É um processo natural de aprendizado e expansão. Vocês escolhem, em nível profundo, as condições de cada vida. A família, a cultura, os relacionamentos principais. Não como destino fixo, mas como plataforma para experiências que desejam explorar. Os sonhos são aliados fundamentais nesse processo. Todas as noites, ao se desligarem do foco físico, entram em contato com outras dimensões da própria consciência. Muitas vezes, revêem vidas passadas, ensaiam vidas futuras ou recebem orientações que ajudam a equilibrar a personalidade atual. Mesmo quando não lembram, esses conteúdos são absorvidos. É por isso que, às vezes, acordam com novas ideias, com mais clareza diante de um problema, ou com sentimentos que parecem não ter causa na vigília. O sono é um trabalho silencioso da alma, conectando os fragmentos da experiência. Há um ponto essencial que precisam compreender. O ponto de poder está sempre no presente. Não é no passado que encontram sua força, nem em algum futuro distante. O presente é o único campo onde podem agir, escolher e transformar. Muitos acreditam que carregam fardos inevitáveis do passado, desta vida ou de outras, mas nem um passado
os aprisiona. Ele influencia sim, mas não determina. A cada momento, tem o poder de reinterpretar experiências, de alterar crenças, de plantar novos caminhos. O futuro, por sua vez, não é fixo. Ele é composto de probabilidades. Cada escolha que fazem agora abre uma direção. Cada crença que sustentam alimenta uma linha de realidade. O futuro se forma continuamente a partir das sementes lançadas no presente. O ponto de poder, portanto, é onde convergem passado e futuro. No presente, podem redimir erros antigos, transformar padrões repetidos e escolher novas possibilidades. Ao mudar suas atitudes e pensamentos aqui e agora, reconfiguram inclusive outras vidas, pois tudo está interligado. Quando percebem isso, a vida ganha outro sabor. O presente deixa de ser um instante passageiro e se revela como o centro da criação. É aqui que a alma se projeta no mundo físico. É aqui que vocês participam conscientemente do processo eterno. Reencarnação e sonhos lhes mostram a continuidade da existência. Mas o ponto de poder os lembra de que não estão à deriva nesse fluxo. Vocês são criadores ativos, capazes de transformar a si mesmos e, ao mesmo tempo, todas as suas realidades. Capítulo 13. Reencarnação. Sonhos, consciência. A reencarnação não é uma linha de existências sucessivas, como contas enfiadas em um fio. Essa é apenas a maneira como o ego físico compreende o processo. Na realidade, todas as vidas coexistem em um campo simultâneo da consciência. Vocês agora estão focados nesta vida específica, mas outras personalidades de sua própria alma também estão vivas em diferentes épocas, lugares e condições. Do ponto de vista da entidade, não há antes ou depois. Todas as experiências acontecem ao mesmo tempo, em dimensões distintas. Os sonhos são a ponte mais acessível para essa percepção. À noite, podem encontrar outras personalidades de si mesmos, vivenciando fragmentos de suas existências. Muitas vezes, um sonho em que se sentem outra pessoa em outro tempo não é mera invenção. É um vislumbre real de uma vida paralela. A consciência não é confinada ao cérebro ou ao corpo. Ela é o tecido fundamental da realidade. O corpo físico é apenas um de seus instrumentos, projetado para funcionar em determinado ambiente. Mas, assim como um músico não é o mesmo que seu instrumento, a consciência não é limitada ao corpo. Na vigília, o ego organiza a experiência em sequência temporal, permitindo ação prática no mundo físico. Mas nos sonhos, vocês acessam a consciência mais ampla, que não está sujeita às mesmas regras. É por isso que no sono podem atravessar séculos em instantes, conversar com mortos, ou experimentar acontecimentos que ainda não ocorreram em sua linha de tempo. Cada vida, cada sonho, cada experiência contribui para o crescimento da alma. A consciência se expande continuamente, aprendendo a usar sua criatividade em diferentes contextos. Nenhuma experiência é desperdiçada. Vocês se perguntam, se outras personalidades minhas existem agora, por que não as percebo? A resposta é que o ego físico precisa manter o foco para não se confundir. Ele seleciona informações compatíveis com a sobrevivência no plano material. Ainda assim, sinais escapam, intuições súbitas, talentos que parecem inatos, afinidades inexplicáveis. Esses são ecos das outras vidas que compartilham com vocês a mesma fonte. Reencarnação, sonhos e consciência são três faces de uma mesma verdade. A vida é contínua, criativa e multidimensional. A reencarnação mostra a amplitude da alma. Os sonhos revelam o trânsito entre dimensões. A consciência é o princípio que sustenta tudo. Compreender isso liberta. Vocês deixam de se identificar apenas com o eu passageiro e começam a reconhecer-se como parte de um fluxo eterno. Cada momento,
cada escolha, cada pensamento participa dessa rede viva que nunca cessa. Capítulo 14. Reencarnação, civilização, probabilidades e mais sobre o ponto de poder. A reencarnação não se refere apenas ao crescimento individual, mas também ao desenvolvimento das civilizações. Cada vida que vocês vivem contribui para o avanço coletivo da humanidade, porque as experiências individuais se somam em um reservatório comum de conhecimento. A história da Terra é o palco onde incontáveis personalidades, muitas das quais são expressões de vocês mesmos, se alternam em diferentes papéis. As ideias, descobertas e transformações sociais não surgem do nada. Resultam de um processo contínuo de participação da alma em diferentes épocas. Assim, podem ter vivido em culturas antigas, ajudado a fundar religiões, criado invenções esquecidas ou participado de movimentos que hoje ecoam em suas próprias tendências e preferências. Cada um contribui para o fio coletivo, mesmo quando não percebe. O conceito de probabilidades amplia ainda mais essa visão. Para cada escolha que fazem, outras possibilidades também se abrem, exploradas em linhas de realidade paralelas. Vocês seguem um caminho específico nesta vida, mas em outras dimensões existem versões de si mesmos vivendo as alternativas que não escolheram aqui. Essas realidades prováveis não são ficções, mas criações tão válidas quanto a sua experiência atual. Elas representam o campo infinito de liberdade da consciência e, em certos estados, sonhos, meditações profundas, intuições, podem sentir os ecos dessas outras vidas. À medida que aprendem a reconhecer esse campo de probabilidades, percebem que não estão presos a um destino fixo. Mesmo nesta vida, podem alterar direções, mudar crenças, transformar padrões. A realidade é plástica, moldada pelas escolhas feitas no ponto presente. O ponto de poder, mais uma vez, é o agora. É aqui que as linhas do passado e do futuro convergem. Quando mudam uma atitude no presente, reescrevem não apenas o futuro, mas também a interpretação do passado. O significado dos acontecimentos passados não é definitivo. Pode ser transformado conforme ampliam a consciência. As civilizações também seguem essa lei. O passado coletivo não é estático. É reinterpretado de acordo com as crenças atuais. Uma cultura pode olhar para sua própria história como glória ou como erro, e essa visão influencia o futuro que cria. A reencarnação mostra que vocês já participaram dessa trama muitas vezes. O estudo das probabilidades revela que poderiam estar participando dela de inúmeras outras formas. E o ponto de poder os lembra de que, neste momento, tem a chave para alinhar passado e futuro de acordo com suas escolhas conscientes. Assim, não são prisioneiros de nenhum destino pessoal ou coletivo. São co-criadores em um campo vivo de infinitas possibilidades, sempre acessíveis através do presente.